Hello, people do meu Brasil, meus pequeninos e pequeninas, tudo bom com vocês? Hoje nós iremos aprender um pouquinho mais sobre como tudo começou. Isso mesmo, como tudo começou no jogo de xadrez, qual foi a história, de onde ele surgiu, para onde ele foi, o que ele virou. Você vai ficar surpreso, hein? Você vai ficar surpreso que eu tô te falando. Anota aí, sargento. Então vamos lá. Ó, o jogo xadrez é um jogo muito antigo. E ele surgiu num país que as pessoas não comem carne de vaca. Sabe que país é esse? Não? Tem nem ideia? País que não come carne de vaca. Inclusive, é o único país no mundo que o Big Mac ele é de frango. Aquele sanduíche do McDonald's, ele não é de carne, ele é de frango. Não? Outra dica, então. Ele é o país com a segunda maior população do mundo, mais de 1 bilhão de pessoas. É muita gente. Aqui, você acha que aqui o Brasil tem muita gente? Aqui a gente tem 5 vezes menos pessoas do que lá. Já sabe qual é? É um país que a bandeira tem as cores verde, branca e laranja. Não? Não sabe? Ou já sabe? É a Índia, isso mesmo, a Índia. Há muito tempo atrás foi que surgiu o xadrez, exatamente no país que hoje nós conhecemos como Índia, tá? O xadrez, ele é um jogo bastante envolvente, mas ele era um pouquinho diferente do que ele é hoje. Ele era chamado no começo de chaturanga. Chaturanga? Isso mesmo. Porque Chatu significa 4 e Ranga, exércitos. Então, é o jogo dos 4 exércitos. Mas, professor, mas eu lembro que na aula passada falou que tinha 2 exércitos. Então, meu filho, eu não te disse que passam por muitas mudanças. É isso que eu tô te explicando. Tô brincando. Então, vamos lá. Ó, o xadrez, ele também tinha o mesmo tabuleiro, com 8 linhas que vão da direita para a esquerda, 8 colunas que vão de cima para baixo e 26 diagonais, que é de uma ponta a outra. Mas ele surgiu, segundo reza a lenda, por uma lenda chamada a lenda do grão de trigo. É a lenda do grão de trigo. Que lenda é essa, André? Você tá doidinho? Tô não. Presta atenção. A lenda do grão de trigo dizia o seguinte: que havia um rei poderosíssimo. Imagine um rei poderoso que ele conquistou um grande império, ou seja, uma grande área, um grande território. Imagine que ele conquistou Brasília inteirinha, ou o Brasil inteirinho. Brasil, fica maior, né? Brasil inteirinho. Só que ele chegou um momento que ele conquistou todo mundo. Tinha outras guerras para ele fazer? Não. Porque ele não ia lutar contra alguém que já estava submisso, né? Já estava assim, não, tá bom, tudo bem, eu não vou mais atacar. Ele não ia fazer isso, porque seria covardia. Seguindo os princípios da justiça, ele não quis fazer isso com mais ninguém. Só que ele era apaixonado por essa arte da guerra, por esse pensamento estratégico, tático que ele tinha que ter lá na hora, esse jogo de cintura, na hora da guerra. E aí ele entrou em depressão, ficou muito triste. Ele ficou muito triste porque não tinha mais guerras para ele lutar. E aí, o, o conselheiro do rei, né, ficou sabendo. E ele decidiu trazer um jogo que era um jogo que tinha diversos aspectos de guerra, etc., pensamento estratégico, de mudança de tropas, para o rei poder jogar. E o rei começou a jogar o Chaturanga, que era esse jogo. E ele se divertiu bastante, conseguiu, inclusive, sair desse quadro de depressão, de muita tristeza que ele estava tendo. E aí, foi quando ele ficou tão feliz,
tão feliz que ele chegou para esse rapaz que era o conselheiro, que era, na verdade, ele era só um subordinado do rei. E ele falou assim: pode pedir tudo o que você quiser no meu reino, que eu vou te dar. Pode pedir tudo o que você quiser no meu reino, que eu vou te dar. Agora imagina o seguinte, que você fosse essa pessoa escolhida. O que você escolheria? Não vale pedir todos os milkshakes do mundo. Você vai virar uma bola. O que você ia pedir? Pensa aí. Eu acho que eu iria pedir um... Deixa eu ver... Acho que eu ia pedir talvez umas viagenzinhas para poder se parecer. E você? Pirulito? Não, meu filho. Mas tudo bem. Esse é o seu desejo. Pirulito, milkshake, o que quer que seja, é o seu desejo. O rei, então, falou isso para esse rapaz. E aí, sabe o que ele disse? Ele falou o seguinte, e eu vou mostrar aqui para vocês verem o tanto que esse rapaz era inteligente. Ó. Deixa eu apresentar minha tela para vocês. Pronto, agora vocês estão vendo. Ó. Ele falou assim: tudo bem, rei, eu vou querer 1 grão de trigo, porque naquela época eles usavam muito trigo, tá, gente? Para poder fazer pão, comer. Então o trigo era muito usado. Ele falou: quero 1 grão de trigo na primeira casinha do tabuleiro. Na segunda casinha eu quero o dobro, eu quero 2 grãos de trigo. Na terceira eu quero o dobro, que eu quero 4. Na quarta eu quero o dobro, que eu quero 8. O dobro, 16, 32, 64, 128, 256, 512 e assim sucessivamente. Aí o rei, na hora, ele pensou: ah, tá bom, né? Eu ofereci para ele tudo que ele queria no reino. Ele me pediu isso, coisa mais simples do mundo. O rei mandou pro cara do dinheiro, o cara que cuidava das finanças dele. E aí, quando o cara trouxe, ele falou: rei, é impossível a gente dar tudo isso para ele. Impossível, simplesmente impossível. Aí ele ficou: uai, por quê? Olha o número que deu. Vou mostrar para vocês aqui agora. Deixa eu interromper a gravação para vocês verem. Olha o número. Ficou ao contrário. Não! A senhora escrevendo para ficar ao contrário. Tá bom. Então, vamos trocar. Vou apresentar minha tela de novo. Ó. Vou escrever o número aqui. Vou digitar ele. Isso aqui vai ficar muito pequenininho, né, gente? 6. Sei que vocês têm o zoinho. Pronto, ó. Vou digitar bem aqui com o número grande. Vou colocar número... O número... Deixa eu ver. Número 30. Não pode ser! Aqui, agora vai. Agora vai. Essas coisas ao vivo dá nisso, ó. É o número 18.446.743.551.615. Sabe que número é esse? Quem sabe? Sim ou não? Sabe ou não sabe? E, ó, aqui é mil, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quinqualhões. Então são 18 quinqualhões, 446 quadrilhões, 744 trilhões, 773 bilhões,
709.551.615 grãos de trigo. E, só para você ter uma ideia, ele nem trabalhando centenas de milhares de anos ele conseguiria pagar essa quantidade de trigos. E aí o rei pensou, nossa, esse rapaz é inteligente. Quer saber? Vou trazê-lo para virar o meu conselheiro. E aí ele foi promovido a ser conselheiro do rei e teve muito sucesso. Então a sabedoria e a inteligência dele ajudou ele diante do rei. Isso é um detalhe importante. Olha uma fotinha aqui do Chaturanga para vocês verem. Ó. Olha lá, vocês estão vendo que tem 4 exércitos. 1, 2, 3, 4. Um pouquinho diferente, né? Ele tinha os soldados, ele tinha o rei, que na verdade não chamava rei, chamava Rajá. Ele tinha o elefante, porque o elefante ele era usado nas guerras de antigamente. Tinha o cavalo, que eram os cavaleiros, e navios, porque os navios também eram usados naquela época. Tá? E aí, o que aconteceu? Deixa eu voltar aqui para mim. Opa, tá tudo bem aí? Vocês estão me vendo? Pronto. Então, ó. Aí aconteceu o seguinte, tá? O xadrez, a Índia, né, na verdade, foi conquistada pela Pérsia, por outro país. E a Pérsia foi lá e conquistou e mudou um pouco o xadrez. E aí o xadrez passou por algumas alterações, né? Por exemplo, eu vou mostrar uma aqui para vocês, vocês vão ficar surpresos. Olha como é que mudou. Esse xadrez aqui, a gente chamava de xadrez de Tamerlão. Olha aqui, ó. Ó, esse era o xadrez de Tamerlão. Ó, tinha o elefante, camelo, isso aqui que era como se fosse uma torre, só que ela era móvel, tinha rodinha para conseguir levar soldados, tinha girafas e outros animais. E do lado do rei ficava esse bichinho aqui, ó, que a gente chamava de vizir, que era o conselheiro do rei. Essa versão aqui do xadrez a gente chama de xadrez de Tamerlão. Essa aqui já é o xadrez que os árabes depois tiveram outra mudança e virou xadrez chamado chatrange. O chaturanga virou xadrez tamelão, que depois virou chatrange, que foi uma alteração dos árabes. E, ó, tá vendo como as pecinhas eram mais roliças, não tinha muita forma, mas ainda tinha os mesmos animais, ó. Tinha um elefante, tinha o conselheiro do lado do rei. E foi nessa época que os árabes conquistaram o xadrez, que foi introduzido, por exemplo, o que é o checkmate, que antigamente chamava chá e chamate. Chá é de tomar, André? O nome é estranho, mas era assim mesmo. Chá e chamate. E aí depois, né, eles também colocaram, por exemplo, você pode ver que fica o rei de um lado contra o rei de outro lado, né, mais 4 exércitos são 2, tá? Então mudou um pouquinho, tá? E aí chegou a época da era cristã, que foi quando Roma conquistou esses impérios e o xadrez passou por diversas mudanças. Eu vou falar aqui para você algumas. Por exemplo, o elefante foi tirado do jogo. O elefante ele fazia o mesmo movimento do bispo, só que um pouquinho menos esticado. A gente vai ver em outras aulas o movimento do bispo. E aí foi mudado para o bispo. Por quê? Porque agora quem aconselha o rei e a dama é a igreja. Não é mais não tem mais conselheiro do rei. Ó. Agora não tem mais conselheiro, agora é a dama. Por quê? A dama que fica ao lado do rei e, no caso, o bispo, a igreja, é que aconselha os reis, né, o império. Os cavalos entraram no jogo, no lugar dos navios, etc. Vieram as torres que ficavam fechando os castelos. Os peões eram soldados e assim por diante. Só para você ter uma ideia, uma coisa muito interessante. Naquela época,
só podia uma dama no jogo. Por quê? Porque o rei não poderia ser poligâmico, ele não podia ter mais de uma esposa. Então só podia ter uma dama no jogo. O rei só podia ser casado com uma pessoa, o que tá certo, né? Então você percebeu o tanto de mudança que o jogo de xadrez passou ao longo da história? Então, uma pergunta, que é essa pergunta aqui, ó. Quais peças existiam antes que agora não existem mais no jogo? Se lembra? Antes tinha um elefante e agora não tem mais. Tinha camelo, girafa, agora não tem mais. Tinha o conselheiro do rei, que agora é a dama. Tinha o navio, que agora é a torre. Perceberam a diferença? Tem muita, né? Agora, o que vai acontecer? Eu vou deixar o link aí. O link. Para você poder acessar esse desenho muito legal. E você vai poder pintar essas pecinhas que simbolizam as novas peças do jogo de xadrez. Tá? Aqui nós temos os peões, que são os soldadinhos. Aqui nós temos a torre. Que peça é essa? O cavalo. O bispo, que fica do lado dos reis para dar os conselhos aos reis. E o rei e a dama. Tá bom? Então, eu vou deixar o link. E aí vocês vão pintar esse desenho show aqui que eu deixei para vocês. Deixa eu interromper aqui para vocês me verem. Então, vou deixar aí para vocês poderem ver esse exercício e pintar tudo direitinho. Professor, que hora a gente vai jogar? Calma, a gente vai jogar. A partir da próxima hora a gente já vai começar os joguinhos. Mas é importante para você conhecer um pouco a história desse jogo. Surgiu na Índia, que é o país com a segunda maior população do mundo, que lá eles não comem carne. E que ele surgiu com outro nome, que era o chaturanga, de uma lenda dos grãos de trigo, de uma pessoa que estava lá embaixo e foi elevada até o conselheiro do rei, pessoa que ajudava o rei pela sua sabedoria, inteligência. E que mais? Foi conquistado pelos persas, que fizeram o xadrez de tamelão, pelos árabes que fizeram o chatranji, que aí surgiu o cheque, checkmate, os seis foram para lados opostos, e depois teve a Roma conquistou, e aí virou o xadrez da forma que é hoje. O elefante foi trocado pelo bispo, porque o bispo aconselha, a igreja aconselha os reis, o conselho do rei virou a dama, que é a pessoa que está ao lado do rei nas conquistas, no lugar dos navios, etc. Surgiu a torre como uma torre de castelo, e assim por diante. A partir da próxima aula, nós iremos começar a entrar um pouquinho nas peças. Muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima. Foi!